paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Adultos, a visão do templo e o milênio. É o título da lição. O tema do trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, já estamos quase concluindo a nossa lição, faltando apenas 3 lições com essa, e estamos então na parte do livro de Ezequiel que trata sobre a restauração. Estudamos na lição passada a respeito da restauração nacional e espiritual, E da mesma maneira como Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo, quando estava naquela situação de práticas de abominações, até mesmo dentro do templo, o pecado de Judá já tinha de tal forma agredido a santidade de Deus, a ponto de Deus sair, a glória do Senhor deixar o templo, deixar a cidade, e consequentemente a cidade foi destruída, o templo também foi destruído. E nós veremos agora, nesse momento de restauração, vimos a restauração nacional que tem se cumprido em nossos dias, naquela profecia do Vale dos Ossos Secos, e a gente viu que desde 1948 essa profecia está se cumprindo, muito antes o povo já começava a retornar, só que realmente se torna nação novamente, Estado, a partir de 1948. E então judeus do mundo todo têm ido para Israel, cumprindo essa profecia dos ossos se juntando. Na sequência, Deus cria nervo, carne e pele. Pele seria a etapa da unidade ali da nação, voltando no espírito. E vimos também na lição passada que essa parte espiritual se cumpre no final da grande tribulação, quando Jesus retornar no momento da batalha do Armagedon. Jesus vai retornar, pisar no Monte das Oliveiras, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias. Então, quando o Espírito de graça e súplica vier sobre os judeus, e conforme a profecia lá de Zacarias, então Jesus vem salvá-los, vem salvar os remanescentes de Israel. Então dali se cumprirá a restauração espiritual. E agora falta então, a partir do momento que inicia então o milênio, veremos que a glória de Deus retorna ao templo. Então para isso haverá um templo e haverá um povo agora santo, um povo que já abandonou todas as suas práticas de pecado e já reconheceu que o Senhor Jesus Cristo era o Messias que ele esperava e que eles haviam desprezado e transpassado. Então vamos falar sobre essa visão do templo e o milênio, Como o pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição, diz, não é uma lição que fala sobre o milênio, mas vai falar sobre esse templo que será construído, será edificado no período do milênio. Texto áureo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Verdade prática, ou traje a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então vimos que eles perderam a presença de Deus, a glória de Deus, por causa do pecado. Eles estavam ultrajando a santidade, a ponto do Senhor ir embora, deixar ali o templo, deixar a cidade de Jerusalém, no período ali que antecede a invasão da Babilônia, e o momento que eles são levados para o cativeiro. Então a santidade é a condição para que a glória de Deus permaneça, que ela retorne, que haja essa restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Então a presença de Deus requer que vivamos em santidade. Os objetivos da lição são mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração, identificar o templo do milênio e relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. O texto bíblico se encontra em Ezequiel 43, de 1 a 9. Então, a partir do capítulo 40, a gente fala sobre esse templo. Deus dá todas as medidas, dá toda a planta desse novo templo para Ezequiel, e inclusive para ele mostrar àqueles judeus cativos o que Deus ainda iria fazer no futuro. Então nós temos essa planta com detalhes, e mais à frente veremos algumas ilustrações que mostram então a aplicação dessa planta, que está no capítulo 40, 41, 42, em um modelo em 3D. A gente vai contemplar como será esse novo templo. Ezequiel 43, de 1 a 9 diz: Então me levou à porta
a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Glória a Deus. Então a introdução da nossa lição diz: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. Então, a gente viu que nos primeiros capítulos, capítulo 1 ao 24, vem toda essa denúncia a respeito dos pecados, das abominações, e vem os anúncios sobre o juízo que Deus iria aplicar contra a cidade, contra Judá. Porém agora, a partir do capítulo 33, a gente começa a estudar essa outra etapa do livro, essa outra parte do livro que fala sobre restauração. Então agora esses juízos são substituídos por promessas de restauração, como já temos estudado, restauração nacional, restauração espiritual. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo, ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, uma das promessas da restauração é exatamente esse novo templo. Mas só o templo também não serve para nada, É necessário o quê? Que a glória do Senhor retornasse. E isso também Deus estava prometendo aqui em Ezequiel. A gente vê que do capítulo 40 a 48 fala sobre isso. A gente está estudando nessa lição a respeito sobre esse templo, sobre a glória que vai retornar. Mas na próxima lição continuaremos estudando sobre esses capítulos. Primeiro tópico, sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão de sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, da mesma maneira, Deus agora vai levar Ezequiel a Jerusalém, só que no futuro. É mistério, Ezequiel teve esse privilégio de ter essas visões poderosas, como também Daniel, como também João, Então Deus revelando coisas inefáveis, louvado seja o nome do Senhor, e coisas que são visões para longe, visões escatológicas, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico, a porta oriental do templo. Então, veremos que essa porta, qual a importância? Então, a porta do leste, o portão do leste ou a porta oriental, é porque foi por ela que a glória saiu. A glória saiu, foi até o Monte das Oliveiras e depois se elevou ao céu. E agora Deus, pela sua misericórdia, restaurando, restituindo essa glória a eles, vai voltar pelo mesmo caminho. Os capítulos 40 a 42 descreve o complexo do templo, com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na dedicação do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Então, no princípio da revelação aqui do capítulo 40, quando vai falar sobre a descrição do templo, Deus leva Ezequiel a essa porta. E depois, quando a glória vai retornar, no capítulo 43, vai ser por essa porta também. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus foi em direção ao Oriente e que seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, quem são os destinatários originais dessa mensagem? É Israel. Então, promessas aqui para Israel. Muitos querem alegorizar e tornar essas promessas
apenas do ponto de vista espiritual, mas a gente percebe que está aqui, né, algo que é literal, né? Haverá um templo, haverá, né, então essa restauração para Israel. Então, outros querem associar essas promessas que são destinadas a Israel para a igreja em geral, dizendo que é só um povo, mas a Bíblia é clara que a promessa, né, a aliança que Deus fez com Abraão, que Deus vai cumprir, né, essas promessas que não se cumpriram ainda. Então, e mostra bem claramente que será no milênio. A gente percebe aqui que será após, né, a restauração nacional e a restauração espiritual. E a restauração espiritual só acontece no final da tribulação. Então, portanto, a dispensação logo em seguida é o reino milenial. Segundo subtópico, 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, Ezequiel 1:24. Então, logo nas primeiras visões de Ezequiel, Deus mostra aqueles 4 seres viventes, né, que mais à frente vai revelar que são querubins, e mostra que eles estavam ali, aquelas rodas que toda em volta com olhos que giravam, que iam, né, se moviam conforme os seres viventes, e acima deles havia então aquele firmamento e então o trono de Deus. Então aquela glória, toda aquela visão gloriosa que ele teve do trono de Deus, aleluia, ele viu quando se afastou do templo, que se afastou da cidade de Jerusalém, foi embora, e agora ele está vendo novamente essa mesma glória. Então ele diz que são visões semelhantes àquela de quando ele viu ali no rio Quebar e também de quando ele viu lá em Jerusalém. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar a visão do profeta Isaías. Isaías 6:3, né, que diz: toda a terra está cheia da sua glória. Então, algo que resplandecia. A voz como de muitas águas. Também é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Está lá em Apocalipse 1:15, que também João ouviu esse som, né, como voz de muitas águas. Então, podemos associar essas profecias, né, essas visões. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, Ezequiel 1:26, é o Messias pré-encarnado. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente tem um episódio aqui de teofania, né, quando o próprio Senhor Jesus aparece no Antigo Testamento, né, e na visão do varão, do anjo do Senhor, a gente percebe pelas suas expressões, né, pelo que ele fala, né. Quando ele aceita a adoração, ou nesse caso aqui, ele vai dizer, né, a respeito da sua singularidade em relação a qualquer outro anjo, né. Então ele diz: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés. Então a gente vê que são frases que ele fala na primeira pessoa que demonstram quem é aquele ser que Ezequiel estava vendo. Como o comentarista diz, é o Messias pré-encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, reminiscências. Reminiscência quer dizer, né, imagem lembrada do passado. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes. Ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, né? Então, cerca de 25 anos antes, né? Então ele compara suas primeiras visões ali, suas primeiras experiências. Estudamos na lição 4 que a glória de Jafé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. Capítulo 8, ele tem a visão da glória saindo, né? Então, após essa visão, Jerusalém é destruída, né? O templo é destruído. Então, depois de 14 anos da destruição do templo, Ezequiel volta agora a ter visões, Deus levando ele a Jerusalém, só que agora vai mostrar a ele coisas futuras, conforme podemos ler em Ezequiel 41. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, ao 10º dia do mês, se refere à data de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa é a revelação escatológica e não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então não haveria cumprimento naquela época. A gente percebe que toda a planta do templo demonstra algo completamente diferente, né, de do templo de Zorobabel, por exemplo, que ele vai construir após o final do cativeiro, e também diferente da reforma que Herodes faz nesse tempo. Então a gente vê que são visões futuras, e
fala a respeito dessa restauração, inclusive da restauração do Reino do Norte e do Reino do Sul, como na lição passada no capítulo 37, que falava que Deus mandou escrever, né, a respeito de Judá, de Matalbina, outra a respeito de José, né, de Efraim, e juntar e dizer que agora seria uma só nação. Tudo isso se cumpre hoje, em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então as tribos retornando, também os ossos se juntando, tudo isso é cumprimento atual. Glórias a Deus. Então essa visão é para após isso. Falta o quê? O Espírito, né? Como vimos na profecia passada do Vale do Sócio Seco. Falta o Espírito, que é a restauração espiritual. E após isso, né, veremos então essa construção desse novo templo e a glória do Senhor retornando. Então não era para o seu contexto, mas era algo futuro. Segundo tópico, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Então temos aqui referência em Isaías e em Joel. Em Joel, por exemplo, diz: "E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sintim." Essa fonte também a gente vê nos próximos capítulos de Ezequiel, que fala que sai ali do lado, né, do altar e vai sarar ali o mar morto, né? O mar morto que nós sabemos que lá, por causa do elevado nível de sal, né, não nasce nada, não se cria nada, mas um dia vai jorrar uma fonte que vai sarar esse mar. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 2, de 2 a 5. "E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor." Então a gente vê que trata-se de profecia referente ao milênio. Então é esse templo que estaremos vendo agora, que ele é diferente, né? Então há um contraste em relação àquele templo que Ezequiel conhecia. Então o primeiro subtópico fala um templo diferente. Então, antes de dar prosseguimento a esse subtópico, vamos ver como era o templo, né? Desde o tabernáculo até o templo de Herodes, e veremos também que é realmente a diferença entre o templo antigo e o novo templo agora que vai ser construído no milênio. Na primeira imagem temos aí o tabernáculo, que era uma planta que Deus deu diretamente a Moisés para ele construir enquanto estava no deserto, né? Era algo móvel e era como Deus dizendo assim: vocês têm suas tendas aí, construam a minha, eu quero minha tenda no meio de vocês. Deus sempre quis habitar no meio do povo. Tanto é que Jesus Cristo, um dos seus nomes é o Emanuel, é Deus conosco. Glórias a Deus. E quando lemos também lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em versões antigas da Bíblia a gente vai ler: e o Verbo tabernaculou entre nós, né? Então habitou entre nós. Tabernáculo então era constituído, né, do pátio, desse átrio, né? Havia o altar de holocausto, havia a pia, e no tabernáculo havia, né, os componentes que ficavam ali no lugar santo, né, que era o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, havia a cortina, então o Santo dos Santos, né, onde ficava a Arca da Aliança. Depois disso, né, a partir do reinado de Davi desejava construir o templo, não pôde, mas deixou planta, materiais, tudo preparado para seu filho Salomão construir. Então mantém-se aquela mesma planta, né, ou seja, o lugar do véu, o lugar do Santíssimo, o Santo dos Santos, o lugar santo. Então havia também o altar de holocausto, as pias, né, para purificação, e o altar. Era semelhante ao tabernáculo, só que agora era fixo, né, e
Salomão pôde construir com toda a glória, né, com todo o resplendor que estava, né, em suas mãos, todo o recurso ele, né, construiu, então forrou de ouro e tudo mais, e era glorioso o templo nos dias de Salomão. Após o cativeiro, então, vem o templo de Zorobabel, eles reconstroem ali sobre os fundamentos do templo de Salomão, só que com menos recursos, né, mais simples. E quando tem a profecia, né, que a glória dessa última casa será maior que a primeira, né, nós podemos ter duas referências. Uma referência apontando para Jesus, que ele realmente é a glória do unigênito, né, como já vimos aqui, vimos a sua glória. É um maior privilégio que o ser humano podia ter, era Jesus ali no meio, Jesus visitando o templo. Mas há também a referência a essa profecia, o cumprimento futuro, quando a glória voltar. Quando a glória voltar ao templo que eles haviam perdido no momento ali do cativeiro, por causa dos seus pecados. Vemos aqui então o templo de Herodes, que é o mesmo templo de Zorobabel, porém ele reformou para agradar os judeus, né? Ele era um rei que estava no trono, né, graças a Roma, e ele era, né, misto, né? Ele era idumeu e não era então um rei legítimo. Para agradar então os judeus, ele reforma o templo, começa a reforma, né? Só vai terminar essa reforma, né, cerca de 3, 4 anos antes de ser destruído esse templo. Nos dias de Jesus já havia 46 anos que essa reforma estava sendo feita. Então, mas tinha toda essa estrutura, né, que Herodes reformou. E aqui vemos então a planta, né, do templo do milênio. A gente vê que é completamente diferente, né? Toda a estrutura, né, os portões são, né, completamente diferentes. Os edifícios que compõem, então, todo o complexo do templo. Então, a gente pode chegar a essa planta através das medidas que está em Ezequiel 40, né, 41, 42. Então, tem lá detalhes. E, né, alguém com esse talento, né, de 3D e arquitetônico, né, então passa esses dados que está ali e desenha essa planta, como veremos também agora em um vídeo. Tem o portão leste. Então a gente vê aí todos os detalhes que está em Ezequiel capítulo 40. Né, tem as referências, vai demonstrando aí todos os detalhes que, né, esse irmão, né, formou essa maquete em 3D. Temos ali também a fonte de água, né, que vai sarar lá o Mar Morto, o altar, né, todos os detalhes ali do templo. Né. Dentro do templo a gente vai ver alguma diferença também. Há o lugar santíssimo, porém não tem mais a Arca da Aliança, não tem alguns detalhes que a gente difere, né, o candelabro, não tem alguns detalhes que havia nos templos, desde o tabernáculo até o templo de Salomão, passando pelo templo de Salomão, Zorobabel e Herodes. Aí a gente vê a animação sobre a glória, né, entrando pelo portão leste, né, o portão oriental, ali aquelas rodas, né, então o trono de Deus passando por ali em forma de animação. Por fim, a gente vê então o altar. É algo que é um texto difícil aqui em Ezequiel em relação à questão dos sacrifícios, que nós veremos na lição. Então, primeiro subtópico, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Então, são alguns elementos que não estão nesse novo templo. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Então, em Hebreus 9, 11 e 12, lemos: Mas vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glórias a Deus. Então, a gente sabe que tudo aquilo era sombra, né, de Cristo, a respeito do sacrifício, a respeito, né, dos bens futuros. Então,
todos aqueles símbolos, todas aquelas sombras já se cumpriram em Jesus. Então não cabe mais aquele sacrifício, né, nem aqueles rituais. Por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Segundo, uma dispensação diferente. Então temos um tempo diferente, né, faltando alguns pormenores aqui que havia nos outros tempos. E também estamos numa dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 a 48, foca o novo tempo, de 40, versículo 1 a 43, versículo 12, a uma nova forma de adoração, 43, 13 a 46, 24, a partilha da terra santa entre as tribos de Israel, né? Então a gente lembra da restauração nacional e aqui, né, todo o território será então realmente de Israel e vai haver essa nova partilha. Tudo isso aponta para o milênio. O reinado de Cristo de 1000 anos, Apocalipse 20, de 1 a 5, anunciado pelos profetas, Ezequiel 37, 22, Isaías 2, de 2 a 4, conforme nós já lemos Isaías. Há muitas interpretações sobre o tempo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o tempo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? O incenso representa nossas orações. O castiçal tipificava a Cristo como luz do mundo. Então, muitos utensílios a gente vê que não são mais necessários. Porém, né, há um ponto aqui polêmico em relação ao sacrifício. Né? Não tinha mais necessidade, porque Jesus já foi o eterno sacrifício. De uma só vez, ele entrou e fez expiação por nós eternamente. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Então, também não precisa mais de Arca da Aliança, porque Jesus já está lá. Né? Se a arca representava, e agora tem o próprio Jesus que vai reinar durante o milênio. Então não cabe mais um símbolo para representar a presença dele, pois ele já vai estar no meio. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico então vai tratar de um ritual diferente. Se a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais, né? Então não cabe mais, não tem mais necessidade da Arca da Aliança, pois o Senhor já está presente, glórias a Deus. E hoje muitos estão aí buscando, né, fazendo expedições para encontrar a Arca da Aliança, a gente sabe que não vai precisar mais. Ela não aparece no tempo de Ezequiel, e nem mesmo no tempo de Zorobabel. Né? Já nos dias de Zorobabel a Arca já havia se perdido. Né? Desde o momento que destrói ali o templo de Salomão, a Arca se perdeu. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a Arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação do deserto. Então ela teve o propósito, simbolizava, mas com o real para que o símbolo, né? O subtópico 4 diz como explicar o sacrifício do milênio. Então aqui é a parte polêmica. Alguns acreditam que é simbólico, mas como se tudo é literal, a gente tem estudado que o templo é literal, o altar é literal. Então esse sacrifício que está citando aqui provavelmente será literal. Mas por que e para quê? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício no sistema levítico. Então, semelhante ao sistema levítico. Ezequiel 43, 18 a 27. Visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando-se em efeito a eficácia do modelo mosaico. Como já vimos em Hebreus, né? Então o Senhor já ofereceu, né, o maior e mais perfeito, né, sacrifício, né? Não por sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Então não carece mais disso, não precisa mais. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Então lá em Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o sacrifício hoje é o nosso culto racional, ou seja, oferecendo-nos nossos corpos em sacrifício vivo. Então Paulo faz essa relação dos sacrifícios antigos com os novos, né? Ou seja, a nossa santidade, nossa vida consagrada a Deus e nossa mente transformada. Glórias a Deus. Mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, Mateus 26, 29, ou no reino de Deus. Então, o comentarista nos traz
uma das explicações, né? Ou uma das interpretações desse texto que é complexo, né? Em relação por que tem, então, sacrifício aqui no momento do milênio. Para comentarista, né, uma das principais interpretações diz que vai ter o sacrifício literal, mas em forma de um memorial para o judeu. Né? Ele diz aqui que, como da mesma forma que nós celebramos a ceia em memória de Jesus, né, como memorial, e também Jesus diz que não comeria mais do fruto da vide até que esteja conosco lá no reino do seu Pai, que vai estar ceando conosco. Glórias a Deus. Então, essa é uma das interpretações. Como já falamos, é polêmico, então um interpreta que é literal, outro que é simbólico, mas como a gente tem visto que toda a estrutura, né, toda a planta é literal, o altar, se tem altar, o sacrifício provavelmente será literal também. O motivo ou a explicação correta, a gente só vai saber na glória. A gente vai estar lá glorificados, transformados, com nossos corpos gloriosos, a gente vai, chega em Jesus e fala: Jesus, por que está acontecendo isso aí? Aí a gente vai ter a resposta definitiva. Uma coisa é certa, né? Que toda salvação só é por intermédio do Senhor Jesus. Todo perdão do pecado, toda expiação, aleluia, já foi consumada ali na cruz do Calvário. Terceiro tópico, santidade e glória. Primeiro subtópico, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, a situação do templo e de seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Desta vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando a Deus. Então Deus sempre inaugurou os seus templos. Inaugurou o tabernáculo, enchendo com a sua glória, inaugurou o templo no dia de Salomão, consumiu ali os holocaustos, veio fogo do céu, bendito o nome do Senhor. E vai acontecer novamente no templo do milênio. Voltando lá para a nossa animação, esse vídeo que temos utilizado nessa aula, ele é do site bibliaprint.com. Os irmãos podem examinar o vídeo completo lá nesse site. Está lá na aba Animações Bíblicas Gratuitas. Então vemos aí a glória, representada aí nessa animação, entrando pelo portão leste. E vai inaugurar o templo ali, enchendo o templo com a glória. Bendito é o nome do Senhor. Segundo subtópico, a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta: um homem se pôs junto de mim. Então seu rosto brilhava ali como bronze. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa: este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então ele diz na primeira pessoa: meu nome, meus pés. Então ali é a teofania, o próprio Senhor ali, aleluia, figura daquele ser semelhante ao homem, com o rosto brilhando como bronze. Terceiro subtópico, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, 1 Samuel 2,2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. O Senhor vai estar reinando durante 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Literalmente, lá também fala 6 vezes 1000 anos. Então é algo literal, e esse tempo também será literal, e o Senhor santo estará, aleluias, ali. Louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente a glória do Senhor estará naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, inaugurando e agora permanente. Concluindo, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém quando testemunhou as abominações do interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Graças a Deus, irmãos. Então, aqui no canal tem uma playlist, quando estudamos a respeito da revista dos jovens, sobre
as últimas coisas e tem uma aula sobre o milênio. A lição de hoje não trata sobre o milênio, sobre as características do milênio, mas trata desse tempo e da glória do Senhor retornando em sinal de restauração espiritual de Israel. Graças a Deus, para que retorne, para que a glória de Deus permaneça, foi necessário santidade, né? Foi necessário, aleluia, abandonar todas as abominações, todos os pecados e nunca mais se repetir. Isso podemos aplicar em nossas vidas, que a presença de Deus também requer que vivamos uma vida santa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A próxima lição já é a 12, que tem o título Imersos no Espírito dos Últimos Dias. Amém? Então vamos continuar estudando sobre esse tema, aleluia, sobre algo que vai estar saindo ali do templo, aquela fonte de água viva, glórias a Deus. Vamos estudar essa parte pormenorizada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa lição tão maravilhosa, por essa visão tão tremenda que Ezequiel teve, Pai, e daqui a um pouquinho se cumprirá, Pai. Aguardamos, Pai, a tua vinda, Pai, aleluia, para desencadear todos esses fatos futuros e finais. Deus Santo, nos prepara para encontrarmos contigo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.